O Instituto Cidade tem a satisfação de entrevistar pela segunda vez Sandra Lodetti. Ela é pedagoga com especialização em filosofia clínica e em didática e metodologia do ensino superior. Atuou na rede pública estadual na área de ciências humanas. Escreve poemas, crônicas, contos, livros. Nesta obra que a Sandra lança, está ambientada em um mundo devastado do pós-guerra. Filosofia e poesia se misturam para explorar o isolamento e refletir sobre a existência humana em uma experiência de leitura que é, ao mesmo tempo, estética e transformadora. Com um estilo único e uma visão inovadora, a autora convida o leitor a descobrir verdades e sentidos humanos em meio a uma paisagem cinzenta e desolada, revelando a profundidade do presente e a complexidade da condição humana. Nós temos o prazer de ter conosco César Vitelli, que é o editor de uma agência literária chamada Vitelli Publisher. A editora trabalha com 4 marcas, vem publicando no Brasil e no exterior, e atua em todos os níveis de produção editorial, incluindo um conselho que avalia os originais antes da publicação, o que lhes empresta certeza de qualidade. Com centenas de publicações impressas, digitais e audiovisuais, a editora tem programação própria em canais de TV para vincular as resenhas dos livros que publica. Vitelli, eu te pediria que apresentasse o título e o livro da Sandra Lodetti. Ok, boa noite, Léo. Boa noite, Sandra. Boa noite a todos. É uma grande satisfação estar estreando aqui no seu programa. Com certeza uma audiência bem qualificada, interessada. Isso valoriza muito a nossa cultura. Eu quero apresentar aqui, então, O Corpo do Sentido, o livro que nós lançamos ontem. Hoje é uma sexta-feira, dia 2 de agosto. Nós lançamos ontem no MESC e foi maravilhoso. Deu para perceber que as pessoas prestigiam a Sandra, não só pelo currículo que ela tem como autora e como profissional, né? Mas, principalmente, as pessoas ficaram bem curiosas porque ela escreveu esse livro ficção. E ficção não é fácil de se escrever sem você conseguir sair dos chavões naturais, né, dessa obra, desse gênero. E ela conseguiu fazer isso com maestria, né? Então, nós estamos muito felizes pela escolha da Sandra, por a Sandra ter escolhido a nossa editora, e estamos nos esforçando para atender à altura da qualidade da pessoa e da obra que ela tem. Sandra, teu livro é ficção e, como se fora um tanto As Mil e Uma Noites, tem uma narradora, Clara Alice, que entretém e dá vida em circunstâncias difíceis a pessoas que estão perdidas em suas circunstâncias e que levam-se a si próprias adiante na medida em que recebe uma narração. Eu te perguntaria, a narração da vida é mais que a vida em si? A vida sem narração nos faz perdidos em um futuro qualquer? Olá, Léo, boa noite. Boa noite, Vitelli. É um prazer estar aqui com vocês novamente, né? Que esse programa que a gente tem esse espaço, né? Que valoriza e divulga o nosso trabalho. Então, Léo, eu dessa vez decidi ir um pouco mais além na minha experiência de escrita.
E resolvi, então, escrever uma ficção, né? Considerando um determinado espaço, né? Um determinado contexto, onde um grupo, em função dessa situação, acaba se juntando, né? E tendo que se manter vivo e esperançosos e em busca, né, ou na expectativa de se manterem ali até que aquilo se resolvesse. E no meu modo de ver, exatamente o que você falou, a narrativa, né, a história, a fantasia, dentro do contexto da realidade, faz com que essa realidade seja mais leve e faz com que a gente se posicione também de forma diferente a partir dessa narração, a partir da história. O meu objetivo ali, né, a função não diria a função, mas o foco que eu busco é exatamente isso, a importância, né, da narrativa, a importância da palavra, a importância da escrita e da história, da contação da história, para que os indivíduos se mantenham melhores dentro de uma realidade que é tão dura muitas vezes. E acho que isso mantém as pessoas de forma mais tranquilas, né? Ou pelo menos mais esperançosas. Bem, eu noto que as mulheres são protagonistas. É sinal dos tempos? Creio que sim, porque, na verdade, as mulheres sempre foram, né, protagonistas. O que aconteceu é que elas não foram, isso não foi contado, né? Durante muito tempo, não foi contado. Então, a gente sabe que desde os tempos das cavernas, né, as mulheres é que cuidavam de todo aquele espaço, dos remédios, da segurança, até porque os homens não ficavam, né? E em toda a história, as mulheres protagonizaram muitas situações, inclusive situações catastróficas, né, de guerras e outras coisas, e a gente sabe disso, né, que as mulheres trabalharam muito durante a Segunda Guerra Mundial, que elas seguraram, né, todo o contexto enquanto os seus maridos e filhos estavam lutando. Então, a mulher sempre foi protagonista, né? E claro que a importância também do homem nesse contexto, né, e da relação da posição dele, respeitando esse espaço e acolhendo também, no sentido de ajudar e de manter. Mas a minha eu coloquei novamente, né, uma mulher protagonista, contando as suas histórias, e uma segunda, né, que é a Bi, que conta as histórias, que relembra, né, aquela vivência que eles tiveram durante aquele período, relembrando isso, contando as histórias que a Ana contava, né, para mantê-los ali naquela situação, até que eles fossem resgatados, né, se bem que eles nem sabiam que seriam resgatados, né, foi algo que foi acontecendo ali no decorrer. Sandra, uma questão. As pessoas, enfim, são resgatadas. As pessoas queriam ser resgatadas. A tua mensagem no livro, quando trabalhas com o resgate, significa uma fé na possibilidade social, trazê-las de volta para o mundo do qual saíram, uma esperança na vida em sociedade, na vida civil, apesar da revolução, da guerra que o teu texto narra? Então, Léo, na verdade, essa questão delas serem resgatadas foi algo que elas não esperavam, né? Aconteceu e elas não tinham muito noção do que estava acontecendo fora dali, né? Porque elas criaram uma comunidade muito afastada e fora de tudo que estava acontecendo. E foram resgatadas, e é uma nova sociedade. Elas foram reintegradas àquela sociedade, tanto elas como outros grupos que, teoricamente, também foram resgatados naquele processo. Então, elas foram reestruturadas, porque era uma nova sociedade, uma nova estrutura política, né, econômica e geográfica também, né? E, com certeza, elas voltaram também, né, diferente de como elas eram, tanto do contexto da visão de mundo e da sua própria concepção de indivíduo.
porque durante esse período, né, além das histórias, há todo esse processo de diálogos, né, e reflexões a respeito dessas experiências de vida. Então, novamente, estar de volta, elas voltaram àquela sociedade e existe, assim, um certo acompanhamento, né, através das histórias da Bia, ela vai contando. Também ela conta um pouco do que aconteceu com eles durante esses anos, né, mais um tempo, né, eles tiveram uma convivência, mantiveram contato também durante um tempo, e ela conta também esse período, até porque ela já está contando essa história bastante tempo depois do ocorrido. Vitério, é contigo. Quando eu li o livro da Sandra, eu li 3 vezes. E a primeira leitura é aquela leitura a mais lógica, mais direta, né? Ou seja, cada palavra significa aquilo que ela representa na nossa língua. A segunda leitura é uma leitura de comparação. Quando ela trata, por exemplo, dessa situação caótica que essa população aí passou, ela está fazendo uma amostragem também num microcosmo, né, de famílias que passam por algum tipo de conflito e alguns membros dessa família eles podem se distanciar. Vamos supor que essa guerra nuclear seja uma simbologia, né? E que essa turma toda aí que ficou isolada seja também outra simbologia. E eu fui fazendo várias leituras para saber quantas camadas é possível encontrar no livro nessa história. E eu encontrei 3 camadas, né? É uma habilidade que a pessoa pode desenvolver com técnica ou pode ser intuitiva. Ela pode ser sem um planejamento assim formal para que isso aconteça. Porém, quando você tem uma estrutura que permite você ir além da camada superficial, você vai valorizando cada vez mais e você pode ir lendo e trazendo comparações. Essa questão do resgate que você espertamente colocou ali no início. Às vezes, quando as pessoas se refugiam, elas não querem serem resgatadas. E outras se refugiam, mas escondem alguns desejos. E alguns diálogos dentro do livro nos sugerem isso. Por isso que eu estou trazendo essa nova leitura para o livro, né? Agora, o maior desafio que eu deixo aqui para os leitores é: comprem essa obra, vocês não vão se arrepender, e depois vocês nos digam por que o livro chama-se O Corpo do Sentido. Porque, à primeira vista, esse título pode remeter a outra história, a outra situação, a outro contexto, né? A outro conteúdo. E depois que você lê, você pensa assim, eu achava que corpo de sentido era uma coisa e agora é outra, ou será que eu acertei nessa leitura, né? E é isso que é encantador, né? Porque a Sandra é assim, né? Ela tem várias camadas e o autor, ele tende a fazer essa repetição do interno no externo. Basta que as pessoas tenham a visão profunda sobre a história, né? Para adquirir a obra da Sandra, como proceder? Como essa tiragem é limitada, ela foi feita uma tiragem especial, uma tiragem limitada. Até nós íamos numerar os livros, depois a gente acabou tirando essa ideia, mas a ideia era numerar os livros e a autora autografasse todos eles. Então, nós não temos, assim, uma quantidade muito grande de exemplares, por isso que a todo momento eu enfatizo, olha, comprem o seu exemplar o mais rapidamente possível. Então, o que nós fizemos? Nós ficamos com alguns poucos exemplares para colocar na nossa livraria, que é a Vitelli Books,
lá no Instagram, e diretamente com a Sandra. A Sandra está com praticamente a tiragem, né, com ela, tirando o que já foi vendido ontem no lançamento e o que já foi distribuído. Ela tem exemplares ainda para atender as pessoas por um período curto de tempo. E então, corram e comprem com a Sandra, ou vocês podem entrar lá no Instagram e procurar pela Vitelli Books e fazer o pedido que a gente providencia. Se acabar aqui a nossa, a gente corre lá com a Sandra e pega mais alguns exemplares com ela. Sandra, quais os canais de comunicação que tu gostarias de deixar registrados para pessoas interessadas? Facebook, Instagram, o próprio WhatsApp, o que te parecer adequado, se puderes dizê-los para ficar registrado, obrigado. Sim, Léo, então, né, eu tenho meu WhatsApp, que é o 991032310, tenho o Instagram, sandra.lodete, e o Facebook, Sandra Regina Lodete. Então, são os 3 canais que eu utilizo mais, pode mandar mensagem. Quem tem fora de Florianópolis, né, que tiver interesse, também entre em contato, né, a gente envia pelo correio. Inclusive, né, existe uma taxa, né, chamada de módico, que a gente pode utilizar para enviar os livros, é um incentivo, né, para os escritores, né, que paguem um pouco menos as taxas. Então, isso facilita para a gente mandar pelo correio e facilita para quem deseja comprar, que vai pagar um pouco menos também na taxa, né, para envio. Então, são esses os canais, como o Vitelli falou, os livros estão comigo, estão com ele, é uma experiência nova, é uma ficção, mas cheio de mistérios e sensibilidade, poesia, e estou bastante feliz com o trabalho da editora, né? Me acompanharam durante todo o tempo, sempre atenciosos, e trocamos nossas ideias, e foi muito bacana, assim, ter tido essa convivência com a equipe do Vitelli. Sandra, deixe-me aproveitar a autora, porque eu vejo nas diversas redes sociais muita gente tentando ensinar a escrever. Mais gente ainda garantindo que não só ensina, como vende o escrito. O que, naturalmente, sabe-se que não é tão simples. Mas, de qualquer forma, há muita gente que gostaria de pôr suas ideias a termo, que gostaria de escrever, que gostaria de publicar. Eu queria saber, ainda que conheça, que já é assunto discutido, que não existe a inspiração mágica, que há muito esforço, que se escreve, que se repensa o escrito, mas qual é o teu processo de escrita? Como funciona a relação entre a autora e o texto? Então, Léo, eu, na verdade, eu escrevo porque, sei lá, está dentro de mim, sabe? Eu leio bastante e eu estou sempre pensando muito. Então, eu estou sempre escrevendo. E aí, assim, claro que essa leitura que a gente faz, porque assim, ó, você pode ler como um leitor ou pode ler como um escritor, né? Então, muitas vezes você lê um livro como um escritor, ou seja, você vai observando esse processo de criação para que te inspire. Mas, no meu caso, de repente, eu tenho uma ideia, como no caso desse livro. Eu quero passar, até porque dentro do livro eu faço citações, né, de algumas frases, algumas reflexões de alguns autores, de alguns pensadores e tal. Eu sempre trago isso também. Então, assim, eu criei essa ideia, eu quero passar tal mensagem. E a partir do momento que eu pensei, eu quero passar tal mensagem, eu fui buscar a forma, de que maneira eu vou passar essa mensagem. Como que eu vou organizar isso de forma que fique, né, uma narração, que fique uma história, né, e as pessoas possam ler e absorver dessa minha intenção, porque aquilo que eu quero dizer nem sempre é o que o escritor vai receber, mas, como disse o Vitelli, fazendo essa leitura, buscando mais profundo,
né, as metáforas e aquilo que vai sendo discutido no diálogo. Então, assim, eu me preocupo, eu gosto de escrever e eu me preocupo em escrever bem, em publicar, em divulgar. A outra parte eu não entendo nada. Vitale, o jovem autor que deseja publicar, tens uma orientação para deixar, um incentivo a fazer? A tua editora é acessível a quem gostaria de levar suas ideias por escrito ao público? Eu recebo diversos escritores ainda estreantes, né? Outros que já seguem uma carreira literária. E geralmente o estreante ele faz uma pergunta fatídica: compensa publicar? E aí eu respondo com outra pergunta: compensa não publicar? Então, o que eu avalio não é só a técnica da escrita, mas primeiro é a vontade do autor em levar a sua história para o mundo, em compartilhar aquela experiência que ele teve, né? Compartilhar o seu talento, dar uma utilidade prática para o seu talento de escrita, né? E nós recebemos, às vezes, autores que pretendem escrever alguma coisa e eles nos procuram para receber algum tipo de orientação. Qual é o caminho que eu devo seguir? De que forma que eu devo escrever? E para cada um é uma receita. A primeira receita é o autor querer compartilhar. Segundo, se ele for pensar em ficar se comparando com outros autores, não é muito saudável, porque outros autores vieram antes dele. Então, a minha sugestão para eles é que sempre eles aprendam com quem veio antes deles, né? Leiam o máximo possível para entender como é que cada um traz a sua tonalidade, como é que cada um traz a sua forma de conversar. Uns são extremamente diretos, outros já criam toda uma estrutura para criar uma expectativa. Então, ele lendo bastante diversos autores, ele pode escolher aleatoriamente, ele não precisa se entrar naquele top 10 dos grandes autores e se prender só àquilo. Não. A minha sugestão é: você quer ler um grande, famoso e conceituado escritor? Tudo bem. Mas pegue um daqueles que você nunca ouviu falar também. Sabe? Porque esse que você nunca ouviu falar, aquele famoso um dia foi assim também. Então você consegue construir uma linha. Agora, escrevendo que se escreve. Uma vez eu até tive vamos dizer assim, não seria um debate, mas foi uma conversa bem profunda assim com um autor, sobre aquela história: mas eu não consigo parar de escrever. Isso é um dom ou é uma maldição? Eu falei: depende. Você conhece a história do rei Midas? Né? Será que a literatura não seria assim: tudo que eu toco se transforma em livro? Então, vai depender do tipo de maldição que você queira, né? Porque às vezes algumas maldições são bênçãos, né? Depende de a tua vontade. A vontade do Midas era a ganância, é o que predominava. E qual é a tua vontade? A tua vontade é surpreender as pessoas? De repente você tem uma pedra aí que você tem uma caneta, essa pedrinha está na ponta da sua caneta, né? Ou está no teu teclado do computador, que pode transformar. E para cada momento, desses autores, a gente criou, em função até dos anos de experiência como editor e pelas oportunidades que eu também passei como autor e como gerente de grandes editoras e gráficas, nós criamos aqui na nossa editora momentos
acolhimentos específicos para o momento adequado que aquele autor está. Como eu disse no início, a nossa editora é procurada tanto por aquele que ainda pensa em escrever, quanto aquele que terminou de escrever e quer que alguém faça aí uma leitura e dê uma opinião, uma sugestão, se é possível melhorar alguma coisa, se tem alguma coisa equivocada, e até aqueles que já têm diversos livros, como a Sandra, e estão em busca de consolidar o seu processo editorial. Porque nós temos que considerar que o escritor ele precisa também ter uma recompensa, não só financeira, mas em questão de reconhecimento. Então, localizar o público do autor e a forma com que a obra dele é divulgada, tudo isso vai impactando na geração de leitores para ele, né? Isso é muito importante também. Sandra, o autor de qualquer texto sabe que depois de ter a sua escrita publicada, não é mais a proprietária ou o proprietário, nem mesmo das ideias que estão lá. Mas penso eu que a autora, que no caso, tem uma mensagem que ela considera principal em seu livro. Quer dizer, da minha leitura, me parece que resta um crédito na sociedade, resta um resgate das pessoas que, por qualquer razão, foram excluídas ou se excluíram da situação social comum. Eu vejo alguma esperança na tua mensagem. Estou correto? Sim, com certeza. Tanto nessa questão, né, do resgate individual, né, que acho que é uma coisa que a gente está precisando bastante, dando sentido à nossa efêmera existência, né, mas que não por ser efêmera tenha que ser, né, vazia. Então, assim, o foco é exatamente essa ideia, é você perceber que existe sempre uma possibilidade, as coisas podem ser melhores, mas é necessário o indivíduo voltar-se para si mesmo, enxergando a si mesmo e ao outro. Então, esse é o processo, e a gente sabe disso, né? A sociedade precisa retomar a sensibilidade, né? O interno de cada um e o diálogo, né? Então, caminha por aí, mas acredito que eu acredito que a literatura é um grande instrumento para esse processo, né? De novas vivências, de novas experiências dentro dessa sociedade tão conturbada, e eu tento passar essa mensagem através do meu livro. Vitélia, eu vou aproveitar o fim da fala da Sandra. O editor é um cuidador das ideias que vão adiante. Ele faz a crítica do que vai ser publicado no sentido de contribuir para que a publicação seja o melhor possível. Então, tu tens, com o teu belo currículo, que tem relações internacionais, tem trabalho em grandes jornais como a Folha de São Paulo, reconhecida por academias de letras e artes, você tem um currículo pessoal e lida com currículos outros que te trazem textos para serem levados adiante. A partir do teu lugar de relação com o público que busca livros, e com autoras e autores que te levam ideias, fantasias, poesias, acreditas que a escrita, num tempo de imagens, sobretudo de imagens como vídeo, num tempo em que as imagens são, sobretudo, para alavancar muito rancor, muito ressentimento, tu acreditas que a palavra pensada ainda pode contribuir com o mundo? Cada formato tem a sua força de
tem o seu magnetismo, vamos dizer assim. A imagem, ela tem um magnetismo que é menos durável do que a leitura. Recentemente, descobriram-se aqueles caçadores de algoritmos na internet, que eles ficam tentando, numa luta desigual com os softwares e com as máquinas, a descobrir por onde entra, o que as pessoas fazem, quanto tempo elas ficam. Descobriram recentemente que as publicações na internet que mais retém o leitor não são aqueles vídeos de 30 segundos, assim, e poucas palavras. Eles retêm um pouco. Porém, se você fizer um vídeo de 5 segundos e colocar um texto para a pessoa ler, que grude você e que você queira saber o que vai acontecer até o final daquele texto, a pessoa nem olha mais para o vídeo. Então, o vídeo, a imagem, ela acaba sendo um anúncio para um conteúdo. Eu faço a seguinte comparação. Você olhando para uma pessoa, você não conhece a pessoa, você conhece a imagem da pessoa. Você só vai conhecer a pessoa de fato se você conversar com ela. E a literatura, a leitura, é que é essa possibilidade de você conhecer. Claro que por trás de todas essas questões há interesses comerciais, né? Para poder conduzir o consumo para uma mídia ou para outro formato, considerando o que acontece no mundo real, é isso. Você precisa da leitura, do texto. Ele tem um valor de magnetismo muito maior do que a imagem. Tanto que, se você levar isso para o mundo da comunicação, se você pegar lá as produções da década de 50, 60, onde você tinha aquelas séries na televisão que era em preto e branco, mas não tinha nenhum tipo de tecnologia, você só tinha o conteúdo da história. E você assistir hoje, você veja se a tecnologia e as facilidades todas da fantasia, se elas conseguem competir com aquele filme da década de 50 que tinha um roteiro extraordinário e que praticamente não se tinha recursos nenhum. E se a gente for comparar com um livro, o que é uma página de um livro? É isto. É isto uma página de um livro. São letras num papel. O que de atrativo tem essas letras no papel? Então, você tem que descobrir. É você lendo. Quando você começa a ler, você cria uma conexão com a mente do autor. E a mente do autor é como se você fosse para uma outra dimensão, para um outro portal. É uma viagem interdimensional que a pessoa faz. Então, você veja que vai depender muito do que a pessoa busca. E tem lugar para tudo, né? Tem lugar para tudo. Tem lugar para o livro digital, tem lugar para o livro impresso, tem lugar para a televisão, para o rádio, para o cinema e tudo que ainda tiver que acontecer. Nós estamos nos encaminhando para encerrar a entrevista, mas antes de chegarmos a uma conclusão em nome do Instituto, gostaria de ouvir a Sandra, numa mensagem que ela eventualmente queria deixar para todos nós. A Sandra, que foi professora, é mãe, é poeta, é uma mulher independente, é uma autora de diversas obras. A Sandra tem diversos livros publicados, então seguramente tem o que dizer ao mundo. Nós te ouvimos, Sandra. Basicamente, o que nós temos que observar é aprender a ler e conhecer os nossos poetas, os clássicos, os nossos poetas mortos. Porque nós, os poetas vivos,
Isso aqui são palavras de Walt Whitman, não estou lendo na íntegra, e ele nos diz: nós que somos os poetas vivos, devemos aprender com eles, né, a nossa experiência, para que eles nos tragam o conhecimento e que a gente possa, no nosso momento e na nossa história, no nosso momento histórico, trazer a vida, a arte, a literatura, o mundo em si e a reflexão sobre esse mundo, porque a literatura ela deve mostrar o mundo como ele é, mas também a possibilidade de mudança e mostrar caminhos para essa mudança. Então, a literatura, a beleza da arte, da poesia, do conto, deve ter essa função também, né, social, como construção do indivíduo, como um ser social, um indivíduo que convive dentro de um contexto, conhecendo sua realidade, que não é simples, mas que nem por isso faz com que ela seja não vivida, não valorizada, não, né, considerada e não experienciada. Então, a literatura faz com que a gente tenha essa conexão, né, com as experiências de outros mundos, vamos dizer assim. César Vitelli, você que andou por aí escrevendo, lendo, levando escritos de outras pessoas, acreditando que a escrita é válida, o Instituto Cidade também deixa seu espaço para que te despeças de nós e de quem eventualmente venha a nos acompanhar. Agradeço a oportunidade desse instituto em abrir espaço para a cultura, para a literatura, para trazer para as pessoas autores como a Sandra Lodetti, que traga essa oportunidade de um diálogo com o editor, né? E a mensagem que eu deixo no final é: continuem escrevendo, continuem lendo, porque isso não vai acabar tão cedo. Muito obrigado. O Instituto Cidade é um esforço de algumas pessoas de ter um espaço no YouTube, e no Instagram e no Facebook, de levar um pouco de vida voltada para a leitura, para o diálogo sensível ao que acontece no cotidiano, ao pensamento, à especulação intelectual. E nós queremos convidar a todas as pessoas interessadas que acham que pode contribuir com o seu dizer, ou que gostariam de fazer entrevistas ou de trocar ideias com o mundo. Nós somos uma articulação de pessoas. Não temos fins lucrativos e temos já hoje uma pequena estrutura que nos ajuda a divulgar as ideias que nós publicamos, e que, se houver interesse em passar por nossas mídias, verá que nós temos um conteúdo bastante interessante. Muito obrigado a todas as pessoas que nos acompanharam.